Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o terceiro volume da série de Sangue e Cinzas da Jennifer Lynn Hamilton, A Coroa de Ossos Dourados. Assim que, se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, chega clicando no joinha, se inscreve para mim, ative o sininho e bora falar sobre ele. Bom, antes de tudo, vou começar falando que foi um livro que eu favoritei também. De Sangue e Cinzas, eu favoritei. Um Reino de Carne e Fogo, eu favoritei. Esse é A Coroa de Ossos Dourados, eu favoritei. Somente A Guerra das Duas Rainhas, que eu dei 4,5 estrelas. Caso me escutem um pouco rouca, é que eu tô gripada, tá bom? Assim que peço compreensão de vocês. Mas bora começar falando já sobre o livro. O livro A Coroa de Ossos Dourados, ele vai começar exatamente onde Um Reino de Carne e Fogo terminou. Aqui, onde a Poppy ela é reconhecida como rainha, finalmente, e ela vai naquele templo onde é atacada por opositores e jogam um pó nele no castelo e desmaiam ele. Parece como tipo uma droga assim que acaba desmaiando as pessoas. Porém, primeiro jogam esse pó em cima do castelo, que ele acaba paralisando e desmaia, parecendo que está morto. Nisso, a Poppy ela se irrita e ela assume como é a primeira demonstração assim de poder, do poder dela que temos aqui. Onde ela acaba matando todo mundo e desmaia. Inclusive, essa é uma crítica que eu vou fazer, porque a autora, sempre que a Poppy ela usa o seu poder, tem que acontecer algo ruim. Não seria melhor se ela assumisse o poder e continuasse bem, mas não, sempre que acontece, ou ela se sente mal e tem tontura, ou ela desmaia, ou acontece alguma outra coisa. E aqui nós descobrimos algo que eu já suspeitava, que era que Alastir era traidor da coroa, tá? E nós vemos um... E acontece uma cena ali que é algo importante para a trama da história, onde durante a batalha ali, né, a guerra, a Poppy ela acaba se machucando e sangrando. E quando o sangue dela cai no chão, uma árvore de sangue cresce. E aí já ficamos com uma pulguinha atrás da orelha. Eles voltam para o lugar para o castelo, vão dormir e a Poppy acaba tendo um pesadelo. Só que nesse pesadelo chega um momento em que ele escuta uma voz que fala: Acorda, meia Liesa, acorda. Que traduzido é meia Liesa, é minha rainha. E nisso ela acorda do pesadelo. Uma questão que eu particularmente gostei bastante, que a autora trouxe também, que ela como que se expande na história. Aqui nós vemos um pouco, bem pouquinho, sobre a cultura de Atlantes. Nós vemos que eles estão tendo um problema com relação à divisão de terras, tem muita população e pouca terra. Ou seja, tem pessoas morando na rua porque não tem terra para construir casa. E aí isso é um desafio que o reino está enfrentando, já que é algo assim bem parecido com a nossa realidade nos dias atuais. Nós sabemos que existem lugares em que nem todo mundo tem casa, ou seja porque não tem as condições para ter uma casa, né? Moradores de rua, por exemplo, ou exatamente por causa da hiperpopulação, não está tendo muito espaço para as pessoas. Um exemplo disso é São Paulo, que é muita gente para uma cidade só. Também vemos sobre algumas regras, assim, na realidade, uma regra só sobre o funcionamento de divisão de terras nesse reino, que eu vou ler aqui para vocês, que eu anotei. Diz assim, ó, quando uma terra por, existe essa a questão dos títulos. Aqui, quando um título ele é vendido,
Ao você vender o seu título, você não somente passa ele, você também passa todas as suas terras e o que você tem para a pessoa que você vendeu esse título. E também temos essa questão de a Poppy tentando entender muito mais sobre as suas origens. E ela começa a perguntar sobre e falam para ela que existem túneis que levam ao mundo dos deuses, ao, ao Eliseu. E que o Castel e o Kieran, quando eram pequenos, brincavam nesse túnel. Aí eles decidem ir em direção a ele, mas sempre que eles se aproximam, existe como essa energia que repele eles, como se ativa esse instinto de que atenção, perigoso, vamos fugir daqui. E aí eles vão em direção ao Eliseu, eles conseguem chegar nele, e uma característica é que somente os descendentes dos deuses conseguem entrar. E eles conseguem chegar exatamente porque a Poppy é uma dessas descendentes. Aí eles se enfrentam desafios quando chegam e o objetivo é achar Nictus, acordar ele para que ele liberte o povo, né? Acabe com os acendidos e tudo mais. Aí quando eles chegam, o Nictus fala para a Poppy que ela só pode fazer um pedido e só pode fazer uma pergunta. E aí ela faz uma pergunta, gente, assim, que foi algo que me irritou. Mas eu sinto que é coisa da autora, sabe? Porque ela faz uma pergunta, por exemplo, aleatória. Meu, estamos em guerra, sabe? Vamos perguntar algo mais importante, como vamos vencer essa batalha, dar-nos uma dica. Não, ela só pergunta algo aleatório ali e acaba tendo uma resposta que ela já sabia. E esse livro, ele tem uns trechos inspiradores e motivacionais e reflexivos muito interessantes. Um deles que eu amei, que eu acho, não me lembro. Sim, eu verifiquei aqui e que foi o irmão dela que falou, que diz assim: a vida não espera que você desvende o último enigma para te dar o próximo. Exatamente isso, né? Nós estamos constantemente numa corrida dos ratos, enfrentando desafios, enfrentando problemas, tendo dificuldades, e quando você acha que acabou, aí vem o próximo. Exatamente por isso que nós devemos ser resilientes. Resilientes é a capacidade de você lidar com os problemas enfrentando-os. Na Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições, dificuldades, mas se nós acreditarmos em Deus, vamos conseguir superar esses desafios. Fala que na vida tereis dificuldades, tereis desafios, mas crei acreditar em mim que resistir ao diabo e ele fugirá de vosotros. Também nós vamos ser apresentados a outros grupos de inimigos, como os Cravens, além dos vorazes. Temos os Kraven, temos os vorazes, temos os invisíveis, temos, tipo, alguma... Existe um tipo que é como parecido a bruxas. E ao retornarem de lá, eles partem em direção a Evamon, onde são coroados rei e rainha de Atlante. E nós temos como uma lembrança do que o Nictus fala para ela, que diz assim: você não é a grande conspiradora, mas uma das duas pessoas que vão se interpor entre aquilo que despertou a vingança, entre aquilo que despertou e a vingança que ele espera ter. Gente, isso eu já li esse livro, né? Aí nós vamos entender isso lá em A Guerra das Duas Rainhas. É a Guerra das Duas Rainhas, deixa eu verificar. É. E assim, quando você entende isso, eu fiquei assim, não acredito. O buraco é mais embaixo.
A coroação deles, eles como que recebem nomes. E tanto o Pop como o Castel, eles recebem uns nomes, gente, que assim, tem tudo a ver com a história. Por exemplo, o Castel, ele vai ser chamado de o rei de sangue e cinzas. E a Pop, ela vai ser chamada da rainha de carne e fogo. E aí, quando ela volta, o rei Jalara vai estar esperando ela, vai ir ao encontro dela e vai falar para ela que ela precisa se render, que ela já perdeu. E que talvez se ela se rendesse, a Svete ia ter misericórdia dela. E aí nós temos uma das cenas mais icônicas da Pop, que eu falei, é isso aí mesmo, minha filha. E aí a Pop ela fala que ela não vai se render e tudo mais, e o rei ele fala: a única mensagem que você vai mandar para a rainha é a da sua rendição. E a Pop fala: perdão, eu me expressei mal. Eu não vou mandar uma mensagem. Você vai ser a mensagem. Ai, gente, que incrível, que maravilhoso. E aí ela acaba, sabe? Ela acaba ali terminando com ele e o livro acaba dessa maneira. Ele acaba dessa maneira. Me diz como é que você não vai ler a continuação em seguida? Eu fico pensando as pessoas que leram durante o lançamento, né? Como é que eles faziam, gente? Eu não conseguiria. Bom, eu até que conseguiria, porque com o final de Tempestade de Onis, por exemplo, eu tô aqui me arrancando os cabelos cada vez que penso nesse final. Aí ele acaba mandando o corpo do rei com um espectro, que é tipo uma espécie, como uma pessoa assim forte, parecido a um mutante, e fala para assim: diga à sua rainha que ela fala: eu sou a rainha de carne e fogo, e os guardas dos deuses vêm comigo. Fale para sua rainha que se prepare para a guerra. Beijos, tudo bom, meu amor? Eu fiquei, ai meu Deus, como assim, gente? Que final é esse? Eu preciso da continuação. Eu acho que essa série é uma série bem eletrizante, né? Tipo, montanha-russa de emoções. Tanto que, quando eu terminei esse livro, eu peguei em seguida a continuação. Mas isso vai ficar para outro vídeo. Eu fico por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa seu like, se inscreve para mim, comenta, compartilha o que você achou dessa série, se você está lendo, se gostou, se já leu ou vai ler um novo lançamento recente que teve semana passada ou essa semana. Esse foi tudo pelo vídeo de hoje, meus amores. Eu fico por aqui e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!